Sim, tá tudo preparado, tá tudo pronto. Canal dos Mistérios, do Paulinho Boa Pessoa, a verdade de cada um. Uma história impressionante essa, hein? Os mistérios de uma trilha em especial, específica. Você vai gostar muito dessa história, viu? Contada por essas duas moças. Então, tá tudo pronto e preparado. Já vou contar para você tudo. Antes, um pedido especial. Gostaria que você se tornasse membro do canal dos Mistérios e que você se inscrevesse aqui no nosso canal. Outro pedido especial, queria que você entrasse no canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. As mais lindas histórias de amor a gente conta por lá. Gente de Deus, é uma história mais linda que a outra. Há uma história que eu acabei de publicar lá, que envolve um caminhoneiro que recebeu do pai, em homenagem ao Elton John, esse nome. O nome dele é Elton John. E a história dele é muito interessante. Meu Deus do céu. Se você anda com a sua fé abalada, eu recomendo que você ouça essa história. Ela vai fortalecer a sua fé. A história de Elton John atravessando o Mar Vermelho, mas um Mar Vermelho de fogo. É uma história impressionante, muito bonita mesmo. Paulinho, onde eu encontro essa história? No canal Paulinho Boa Pessoa Oficial. Você vai num canal, vai no outro. Vai ser uma honra, tá? E queria pedir que lá também você se inscrevesse e que você se tornasse membro do canal. Gente, isso é tão importante. O YouTube incentiva que nós, os criadores de conteúdo, a gente consiga trazer pessoas para que elas se tornem membros do canal. Porque significa assinar pelo canal. Significa dizer, eu confio nesse canal. E aí então, o canal cresce em moral com o YouTube, ele passa a ser propagado, mais histórias, mais conteúdo, todo mundo ganha com isso. Perfeito? Então eu conto com você. Agora, sem mais delongas, está tudo preparado. A gente vai descobrir que mistério tinha essa trilha, nessa história narrada por duas amigas. Está no ar, no canal dos Mistérios, a história da trilha misteriosa. Mistérios da meia-noite. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, eu precisava respirar. Precisava de férias. Acho que nunca tive tanta certeza disso quanto naquele fim de tarde, quando eu fechei a porta do setor de RH, setor que eu trabalhava, e senti o meu corpo inteiro implorar por silêncio. Foram meses exaustivos, feitos de reuniões tensas, desligamentos inevitáveis. Quem trabalha no RH vai testemunhar o que eu estou falando aqui. Não tem coisa pior, sabe, do que desligar funcionários. Como isso estressa a gente. Porque, obviamente, a gente sabe que ninguém quer ser desligado. E, às vezes, a gente é obrigada a fazer isso. Eu, por exemplo, na minha função, era obrigado a fazer isso. Mas, sabe, isso dói no fundo da alma. Embora a gente disfarce essa dor, isso acaba afetando o nosso emocional. Então, desligamentos inevitáveis, prazos e mais prazos, e entre tudo isso, eu e Luana, a minha companheira de trabalho e a minha melhor amiga, tentando manter o sorriso como se nada pudesse nos atingir. As pessoas acreditam
que quem trabalha com a gente está sempre equilibrado. O pessoal do RH é um pessoal preparado já. Não é bem assim, não. Mas sabem, as pessoas que têm esse tipo de desgaste emocional, nós que trabalhamos em setores assim, às vezes é o pior lugar da empresa para trabalhar, sabia? Exatamente por esse nível de responsabilidade. Se bem que a gente segue o que determina a diretoria. Foi por isso que quando as férias nossas coincidiram, nós decidimos fugir, era uma fuga mesmo. Saímos da cidade, eu e Luana, antes do sair do sol, rumo a um hotel que ficava na serra, afastado totalmente do movimento, sem academia, sem salões, sem shoppings, só estrada, mata e céu. Era o que prometia pelo menos o site. Um refúgio para a mente era a chamada de marketing do hotel. Um refúgio para a mente. Oh, que maravilha! Para o seu deleite... essa frase eu adorei. Para o seu deleite espiritual. Era tudo, era disso que eu e a Luana precisávamos. Ela com a sua leveza disfarçada e eu com os meus silêncios disfarçados. Dessa vez você não me escapa, ela disse jogando a mochila no banco de trás do carro. Isso antes da gente partir. Do que é que eu não escapo? Eu perguntei rindo. Vai ter que falar, abrir esse coração. Férias comigo são terapia obrigatória. Respondi com uma careta, mas por dentro eu gostei da ideia. Eu confiava muito na Luana, mais do que em muitos parentes. Nós éramos duas mulheres, chegando a 28 anos de idade. Pouquinho antes dos 30. Diferentes, nós éramos diferentes. Talvez por isso houvesse aquela atração de amizade entre nós. Exceto numa coisa que nós éramos iguais. Estávamos cansadas de fingir que tudo estava bem. A estrada subia, serpenteando os morros. À medida em que nós avançávamos, o sinal do celular ia sumindo, o que era bom, o que era muito bom. Só restava mesmo a paisagem, montanhas cobertas de verde, nuvens baixas, vento gelado. Eu encostei a cabeça no vidro e fechei os olhos. O mundo começava a ficar distante. Você acha que vai conseguir ficar sem internet? A Luana provocou. Se eu não conseguir, pelo menos você esconde meu celular. Pronto, combinado assim? Eu escondo até você reclamar muito. Quando você reclamar muito, você sabe que eu não suporto. Bom, chegamos ao hotel. Chegamos no fim de uma manhã. Não era um hotel extremamente luxuoso, mas tinha um charme antigo. Madeira escurecida, varandas com redes, corredores silenciosos. Na recepção, uma senhora de cabelo branco nos entregou as chaves com um sorriso lento, quase enigmático. Se quiserem caminhar, temos trilhas sinalizadas, mas cuidado, a serra muda de humor sem avisar. A Luana me olhou assim, divertida. Serra com humor? Essa eu não tinha escutado ainda. Tudo tem humor, minha filha. Até o vento, respondeu a senhora, já sem humor nenhum a essa hora. Rimos ainda leves, sem perceber que aquela frase permaneceria conosco. O primeiro dia ali foi simples. Almoço, cochilo, piscina, diga-se de passagem, água bem fria, viu? Não tem piscina aquecida? Não, aqui o ideal é sentir essa frieza da serra. Boa desculpa dessa mulher, viu? Ela é inteligente. Piscina gelada. Nós desistimos de entrar na piscina. A água estava muito fria. À noite, ficamos no terraço sentadas em cadeiras de madeira, observando a névoa fechar o horizonte. Era lindo, mas silencioso demais.
E o silêncio? Ah, o silêncio também pode ser inquietante. Você está diferente, a Luana disse sem me olhar. Diferente como, Luana? Ah, parece que você está esperando alguma coisa, algo que você ainda não sabe nem o que é. Eu não respondi, porque era verdade. Danada, me conhecia. Desde que eu cheguei ali, um incômodo havia surgido, como se alguma parte de mim estivesse à beira de um penhasco invisível. Não era medo, não ainda. Era uma expectativa. Dormimos à tarde, ou melhor, a Luana dormiu. Eu fiquei acordada, ouvindo o ranger daquelas madeiras, dos pinheiros que havia por perto, os eucaliptos, os galhos batendo nas janelas, passos no corredor do hotel, passos que talvez fossem só o vento em verdade. Mas naquele lugar, tudo soava estranho. Na manhã seguinte, o céu estava límpido, de um azul afiado, frio. Sabe quando você olha assim que você vê aquele azul? Tomamos o café em silêncio, cada uma mergulhada em seus próprios pensamentos, e foi a Luana quem falou primeiro. Vamos fazer aquela trilha hoje depois do almoço? Eu olhei assim pela janela e a mata parecia respirar. Respondi para ela, vamos, eu topo. Eu não sei explicar porquê, mas eu senti um arrepio, como quem aceita um convite sem entender totalmente o que está aceitando. Naquela manhã, tudo ainda era real. Tudo ainda tinha uma explicação. Nós ainda não tínhamos ouvido o grito. Grito? É, mas o grito já existia. Em algum lugar daquela serra, o grito já existia. E só estava esperando por nós. Depois do almoço, o hotel parecia mais vazio do que de costume. Alguns hóspedes descansavam nas redes das varandas, outros liam em silêncio. Nós duas, no entanto, estávamos inquietas, como se algo lá fora nos chamasse. Calçamos os tênis, amarramos os cabelos e seguimos até a recepção para pegar o mapa das trilhas. Agora era um homem que estava lá, um funcionário jovem, de olhar cansado. Hesitou antes de entregar o papel. Vocês vão sozinhas? Vamos sim, a Luana respondeu com confiança. A trilha da Pedra do Horizonte é tranquila. Mas não sai do caminho demarcado, viu? Porque às vezes as pessoas se perdem, entendeu? A serra é traiçoeira. Era a segunda vez que a gente ouvia alguma coisa falando da serra. A senhora falou até em mau humor, às vezes nós rimos. Agora, o rapaz falava em serra traiçoeira. Bom, eu peguei o mapa, mas na verdade nunca fomos boas em seguir mapas. Confiamos mais na intuição. E foi justamente essa confiança que nos levou até ele. O início da trilha era bonito, quase convidativo. As árvores altas formavam um túnel natural. As folhas secas estalavam sob os nossos pés. E o cheiro da mata era úmido, denso, viciante. Misturava-se aquele cheiro de eucalipto com pinheiros. Cheiro agradável. A cada passo, algo dentro de mim parecia se aquietar, mas apenas na superfície, porque havia um silêncio ali, um silêncio diferente. Você reparou? Eu perguntei. No quê? Perguntou a Luana. Você reparou no silêncio? Ele não é normal aqui. Eu não sei, você já ouviu falar em silêncio forte? A Luana parou e ouviu.
Não havia pássaros. Tudo quieto mesmo, né? Nem grilos. Você observou que não tem barulho nem de vento? Apenas o som dos nossos passos. Um silêncio tão sólido que dava vontade de sussurrar. Eu acho que nós paramos de ouvir o mundo, ela disse, tentando brincar. Agora estamos ouvindo só a gente. Continuamos andando, conversando sobre coisas simples, relacionamentos fracassados, frustrações no trabalho, sonhos adiados. Era esse o nosso acordo de férias, não fugir dos próprios fantasmas. Foi então que o caminho começou a ficar mais estreito ali na serra. O chão inclinado, o ar mais frio. Eu sentia um peso invisível sobre os ombros, como se alguém estivesse nos observando. Várias vezes eu olhava para trás e nunca via nada. Até que aconteceu o primeiro estalo. Como se um galho tivesse quebrado. E depois disso, um som longe e indecifrável. Você escutou? Eu sussurrei. Deve ser algum animal, falou a Luana. Mas, segundos depois, veio aquele som mais claro, mais humano. Socorro! Sabe, ainda era de longe que a gente escutava. Socorro! Meu Deus! Ainda vinha abaixo. Socorro! Mas era claro que era alguém gritando e pedindo por socorro. Socorro! Foi como se a mata inteira se rasgasse. O grito cortou o silêncio. E por um momento eu senti o meu coração parar. Porque agora identifiquei. Era um grito de socorro, mas pior. Porque o grito era de uma criança. Socorro! A Luana disse, já começando a correr. É um grito de criança. Eu escutei, é um grito de criança. E espera, Luana, pode ser perigoso, eu tentei dizer. Mas a voz até me falhou. Não pensamos, apenas corremos. Galhos batiam em nossos braços, raízes tentavam nos derrubar e o grito se repetia, desesperado, dilacerante: socorro! E na medida em que nós corríamos, ele ia ficando mais perto, mais audível: socorro! E a gente vai identificando aquele grito de socorro, era mesmo de uma criança. Socorro! Deu para identificar que talvez fosse o grito até de um menino. Aí eu gritei, junto praticamente com a Luana: aguenta, nós estamos indo, estamos chegando. A Luana reforçou: estamos chegando, estamos indo. Eu tropecei, arranhei o joelho, mas levantei. Não era escolha, era instinto. Até que nós chegamos de onde exatamente vinham os gritos. Não, de imediato não vimos ninguém. Primeiro, ouvimos um choro. Um choro. Um som fraco, contido, como quem tenta se agarrar à vida em silêncio. Um choro. De criança, de menino. E então, entre as árvores, percebemos um vazio. Um buraco. Era um buraco gigantesco na terra. Aquele buraco, lógico, ele tinha um barranco profundo. E era ali que ele estava. Sim, quem gritava, quem pedia por socorro, nós estávamos corretas. Era um menino. Ele não devia ter... Ele não tinha 10 anos de idade. Foi a idade que nós entendemos que ele tivesse. 10 anos de idade. Ele estava pendurado na beira daquele barranco, naquele buraco, agarrado, com as duas mãos nas pedras que começavam a ceder. E as pernas dele balançavam no ar. E agora ele dizia: me ajuda. E ele chorava.
me ajuda! E ele chorava. Eu nunca vou esquecer dos olhos desse menino, porque aqueles olhos refletiam o medo absoluto, medo de desaparecer. Calma, eu falei, calma, eu estava tremendo, calma, nós estamos aqui. Socorro, me ajuda! Ele implorava soluçando. A gente está aqui, calma. A Luana respondeu, já debruçada ao lado dele. Nós nos ajoelhamos à beira daquele barranco. A terra era fofa, úmida e misturada com pedra sempre. Tocar nele era tocar no perigo. Mas pegamos uma mão minha, a outra mão da Luana. Os dedos do menino estavam gelados, frios, gelados, o que dá para compreender, porque ali na serra fazia frio já, e a mão dele enfiada naquela terra úmida, naquelas pedras, naquela mistura de terra e pedra. Os dedos eram finos, e aí os dedos entraram entre os nossos, como quem se agarra ao último pedaço do mundo. Puxa, Lu, eu falava para a Luana, puxa, Lu, devagar. Ele chorava, eu também. Eu não sei de onde veio força, mas nós começamos a puxar aquele garoto, aquele menino, a terra que caía, a raiz que se quebrou, e por um segundo eu vi o nada. Mas então ele veio, e aí nós conseguimos puxá-lo de dentro do buraco, e ele veio sobre nós, leve e trêmulo, tremendo como um pássaro resgatado de uma tempestade. E quando nós puxamos aquele menino para fora daquele buraco, ele nos abraçou apertado, como se nos conhecesse. Tá tudo bem. A Luana soluçava, encostando a testa no cabelo dele. Tá tudo bem agora, meu amor, já passou. Ele não respondia, apenas agarrava, até que com a voz fraca perguntou. O garoto, ele perguntou: vocês viram os meus pais? Os seus pais? Eu perguntei: onde é que eles estão? O garoto então soluçou e disse: eu estava com eles, com o grupo. A gente estava na trilha com 2 guias, mas aí eu vi a paisagem e a borboleta. Eu só queria correr atrás daquela borboleta tão linda. E aí ele chorou. Foi quando perguntamos para ele: e qual é o seu nome? Mas antes que o menino respondesse qual era o nome dele, nós escutamos vozes. Anthony! Anthony! Eram 2 vozes desesperadas. Uma voz de um homem, a outra voz de uma mulher. Um casal correndo entre as árvores. Anthony! Anthony! Quando ele escutou aquelas vozes, o menino se virou e correu até eles. Mãe, pai, mãe, pai. E eles choraram e nos olharam muito, em prantos ainda, sem fôlego. Foi real, foi forte, foi vivo, foi desse jeito, mas até hoje eu não consigo esquecer de um detalhe. Nós nunca ouvimos nenhum passo, nem do menino e nem do casal, apenas os gritos e nada mais. Ver agora aquele menino seguro, sabíamos, lógico, o nome dele era Anthony. Ver aquele menino seguro nos braços dos pais deveria ter trazido alívio absoluto, e de certa forma trouxe mesmo. Mas junto veio uma sensação estranha, como se algo não estivesse completamente encaixado naquela cena. Talvez fosse o modo como ele demorou para soltar as nossas mãos, ou o jeito silencioso com que os pais nos olharam, como se nos conhecessem, só que não podiam nos conhecer. Era a primeira vez que a gente via aquela gente, e obviamente a primeira vez que aquela gente nos via.
vocês salvaram o nosso filho. A mulher disse, com os olhos tão vermelhos que mal dava para enxergar as pupilas da senhora. Eu não sei como agradecer, o homem completou com a voz embargada. O menino, ainda agarrado a eles, nos olhava assim por cima dos ombros. Não, ele não sorria, não falava, apenas olhava. Havia algo em seus olhos. Não era susto, ou pelo menos não era apenas susto. Era algo mais antigo, mais profundo. Tá tudo bem, querido, a Luana falou, tentando forçar um sorriso, mesmo com as mãos ainda tremendo. O importante é que agora você está com seus pais. O menino respirou, trêmulo, como se finalmente pudesse voltar ao mundo. Então aquela pergunta saiu de mim quase sozinha. Você disse que estava em um grupo com 2 guias, certo? Onde eles estão agora? Eu perguntei para o menino. O menino abriu a boca para responder, mas de repente deu um passo para trás, como se fosse interrompido por algo que ele escutou, que só ele escutou. Foi então que a mãe pousou a mão em seu ombro e o apertou suavemente. Depois nós explicamos tudo. Agora ele só precisa descansar. Ela disse isso olhando para mim. Não apenas olhando, mas fixando os olhos em mim. Como se dissesse, não insista. Como se soubesse o que eu ia perguntar em seguida. A Luana concordou, mas muito mais por educação do que por convicção. Foi quando nós escutamos o pai do garoto dizer para ele: filho, você deve estar exausto, né, meu amor? Olha, nós vamos levá-lo até o hotel, disse o pai. A Luana, ela se ofereceu, vamos juntos. Mas a mulher foi firme. Não, obrigada. Vocês já fizeram o bastante. Já fizeram o que deveria ter sido feito. Ela disse, suficiente. Fizeram o suficiente. De um jeito meio estranho, ela falou, quase que definitivo. Assim que eles se afastaram, eu e Luana permanecemos ali, paradas, tentando recuperar o fôlego. Rosângela, a Luana murmurou, você percebeu? Percebi. Eles não perguntaram os nossos nomes. Fiquei em silêncio. Sim, verdade. Eles haviam chorado, nos agradecido, mas não perguntaram os nossos nomes. Não perguntaram de onde viemos. Não perguntaram nada. Será que foi o susto? A Luana arriscou. Talvez, ou talvez não. Fomos caminhando de volta. Eu olhava para o chão, reparando no rastro dos nossos passos, misturando aos das botas dos pais do menino. Passos recentes, terra amassada. Mas, de repente, algo me congelou. Sumiram as marcas, os passos. E não havia mais os passos, os rastros de ninguém. E onde estava o tal do grupo grande com 2 guias, como o menino havia dito? Parei. A Luana também parou. Olhamos ao redor. Nada. Nenhum som. Nenhum sinal de outras pessoas da trilha. A gente precisava contar na recepção. A Luana disse, só para garantir. A gente precisa conversar com o pessoal do hotel. Sim, eu respondi. Mas antes de irmos embora, eu olhei uma última vez para o barranco, o buraco, e juro que por um instante eu vi algo lá embaixo. Não era um corpo, também não era um vulto, mas uma presença, como se aquele lugar ainda esperasse alguém cair. Voltamos em silêncio, cada passo pesava, a trilha parecia ainda mais longa do que na ida, como se o caminho tivesse se estendido por vontade própria. O vento havia voltado a soprar
trazendo o seu sussurro leve entre as folhas, um sussurro que não existiu na ida. E eu ouvi, ou imaginei ouvir: me ajude. Pisquei, sacudi a cabeça e continuei andando. Ô, Rosângela, a Luana chamou. Tá tudo bem? Vamos só voltar. Vamos só voltar até o hotel. E fomos, sem saber que o verdadeiro estranhamento ainda nem tinha começado. Quando o hotel surgiu entre as árvores, ufa, eu senti um alívio. Humanos, vozes, vida comum. Precisávamos contar tudo. Precisávamos ver se o menino estava ali hospedado com os pais e seguro. Mas o que nós encontramos não combinava com aquilo que havíamos vivido. Porque quando a porta da recepção foi aberta, o homem do balcão nos olhou com espanto. Vocês demoraram? Eu já ia mandar alguém procurar por vocês, disse ele. Aconteceu alguma coisa? Eu e a Luana nos entreolhamos. A gente, na nossa cabeça, não tinha demorado tanto assim. Mas eu respondi para o rapaz: sim, encontramos um menino na trilha. O menino estava agarrado num barranco, quase caindo num buraco imenso. Olha, foi horroroso, foi uma coisa terrível. O menino morreria se caísse ali. E depois nós encontramos os pais dele. Eles voltaram para aqui, voltaram para o hotel. Eles disseram que estão com um grupo grande. O recepcionista, escutando eu relatar aquilo tudo, franziu a testa. Um menino? Sim, a Luana completou. Um menino, disse que ele estava com um grupo também de pessoas que fazem a trilha, com 2 guias. Vocês não viram? Ele se endireitou devagar na cadeira da recepção, ficou de pé depois e falou uma frase que pareceu demorar uma vida inteira para chegar até os nossos ouvidos. Moças, hoje ninguém saiu em trilhas com guia. Ninguém. O silêncio voltou. E com ele, o primeiro arrepio. Profundo, inexplicável, vivo. Luana quebrou o silêncio primeiro. Eu preciso de água, disse ela com a voz rouca. Sua mão tremia ao segurar a garrafa que o recepcionista lhe ofereceu. O que aconteceu com vocês? Perguntou um rapaz alto de uniforme verde escuro, funcionário ali do hotel. Vocês estão pálidas, parecem assustadas. Eu respirei fundo. É que nós encontramos um menino na trilha que nós fizemos. Ele estava, nessa hora eu engoli seco. Ele estava quase caindo de um barranco num buraco imenso. E ele chamou por socorro. E eu e ela, apontei assim a Luana, eu e ela, nós puxamos o menino. Ele falou que estava com um grupo, com os pais. E eu acho que... os pais apareceram depois. O rapaz, esse de verde, funcionário do hotel, franziu também assim a testa. Grupo? 2 guias na trilha? O grupo de trilheiros, respondeu a Luana quase irritada. Tinha um casal. Esse casal, pais do menino. E outras pessoas. Eles ficaram desesperados procurando pelo menino. Nos agradeceram muito, porque eu e ela socorremos o garoto. O funcionário balançou a cabeça lentamente. Moças, olha, hoje não saiu nenhum grupo aqui para a trilha, não. Nenhum. Eu e Luana nos entreolhamos. Eu senti um frio súbito assim no peito. Ela suspirou, paciente. Foi quando os 2 rapazes, eles conversaram assim num tom baixo. Os 2 funcionários da recepção e esse de verde conversavam conosco.
Aí um falou assim pro outro: mas não pode ser, tá fechado. Não, lá tá fechado. Aí esse rapaz que escutou o outro falando lá tá fechado, se voltou para nós e disse: moças, pelo que eu estou entendendo, vocês estão falando, olha, a trilha que vocês fizeram, ela foi fechada, mas já há mais de uns 5 anos, desde que aconteceu de fato um acidente com um menino. Como assim? Acidente? Eu interrompi. Ele pareceu se arrepender do que falou. Olhou para os lados, como se temesse alguém escutar. Olha, eu não gosto de me envolver nessas histórias, mas se vocês viram alguém lá em cima, não era alguém aqui do hotel, não. A Luana deu um passo para trás. Isso está parecendo uma piada. Você está dizendo que a gente não viu o que a gente viu, que a gente imaginou? Eu não disse isso. Eu só estou afirmando que ninguém saiu hoje daqui com guia nenhum grupo. E ninguém leva crianças, especialmente nessa trilha que eu estou entendendo que vocês fizeram. Nem se quisessem. Eu abri a boca, mas nenhuma palavra saiu. Por um instante, o mundo pareceu girar. Eu lembrei das mãos do menino, as mãos suadas nas minhas, do abraço dele. Ele chorava, ele tinha medo, ele era real. Eu vou pro refeitório, murmurou a Luana. Preciso me sentar. Seguimos até as mesas. Algumas pessoas já jantavam tranquilamente, conversando sobre cavalgadas, cachoeiras, passeio de bicicleta. Ninguém sabia que, naquela tarde, um menino quase morreu. Ou pior, ninguém sabia que esse menino existia. Então, eu me sentei, coloquei as mãos no rosto, o meu corpo inteiro ardia numa angústia que eu não sabia nem nomear. Mas quando eu acabei de me sentar à mesa, esse rapaz, o de verde, que estava muito interessado no nosso assunto, funcionário do hotel, ele acompanhou, ele foi até a mesa, ele estava nos dando atenção, ele havia se interessado pelo caso. E aí ele me perguntou, e como é que se chamava o menino? E eu disse, o nome dele era Anthony. Eu murmurei praticamente para ele sem levantar a cabeça. Ele falou, aí eu corrigi que não foi ele quem falou o nome, mas os pais gritaram por ele, Anthony, e eu escutei. Quando eu falei o nome Anthony, eu vi que o rapaz arregalou os olhos. Foi quando a Luana então falou, Rosângela, se ninguém viu, então quem eram aquelas pessoas que nós duas vimos? Eu não tive coragem de responder. Mas esse rapaz que havia arregalado os olhos quando eu disse que o garoto se chamava Anthony, ele me pediu um instante, tanto para mim quanto para Luana. E ele foi com certeza chamar alguém. E demorou coisa de mais ou menos uns 6, 7, 8 minutos no máximo. Ele retorna, enquanto eu estava ali conversando com a Rosângela, nós duas incrédulas diante de tudo. Ele retorna e traz consigo um senhor que logicamente trabalhava também no hotel e tinha assim os cabelos grisalhos. E esse senhor vem conversar conosco. Moça, com licença, o Adalto me falou sobre vocês, o meu nome é Francisco. O Adalto me contou que vocês estavam fazendo a caminhada na trilha e encontraram um menino pedindo socorro. E o nome do garoto, conforme me disse o Adalto, é Anthony. Sim, é verdade. Inclusive, os pais apareceram também e eles disseram que estavam vindo para cá, para o hotel. Impressionante. Impressionante por quê, meu senhor? Impressionante porque esse Anthony,
o garoto, ele de fato ele esteve aqui mesmo nesse hotel. Mas já tem muito tempo isso. Mais de 5 anos. Ah, bom. Pelo menos, né, Luana, alguém que está nos dando razão. De repente, agora ele fica então em outro hotel? Não, impossível. Porque o Anthony, o garoto, que tinha 9 anos de idade, ele morreu naquela trilha. O silêncio que se seguiu após aquela frase daquele senhor pareceu mais longo do que deveria. Eu e Luana permanecemos imóveis, tentando processar cada palavra que ele disse. E eu falei para aquele senhor: meu senhor Francisco, senhor Francisco, olha, o senhor está enganado. Eu balbuciei sem convicção. Nós vimos esse Anthony é outro, nós vimos ele hoje. Ele estava vivo, ele chorava. Ele estava por cair num imenso buraco, agarrado no barranco, numas pedras. Ele chorava. Nós puxamos ele, não foi, Luana? Nós tiramos ele do buraco. Ele até nos abraçou. O homem fez questão de se sentar à mesa, pediu-nos licença, seu Francisco, como que se aquela conversa fosse inevitável. Seus olhos estavam diferentes, cansados, não da idade, mas do susto e também da lembrança de tudo. Vocês disseram que o menino chorava. Chorava muito, e respondeu a Luana apertando a mão sobre a mesa. Ele estava apavorado, disse eu para o homem. Aí aquele senhor, ele inclinou a cabeça assim, pensativo. Olha, menino nenhum grita lá em cima desde o dia daquele acidente. Eu senti um calafrio fundo na alma. Que acidente? Eu perguntei. O que aconteceu com o Anthony? O senhor Francisco suspirou, olhou ao redor, certificou-se de que ninguém estava escutando a não ser eu e a Luana. Pois é, eu já trabalhava aqui naquela época e eu coordenava algumas trilhas. Era janeiro. Um grupo veio com crianças, famílias grandes, animadas. Anthony era um menino, ele tinha 9 anos. Diziam que ele era curioso, encantado por paisagem. E foi exatamente isso que disseram no dia. Ele se empolgou atrás de uma borboleta muito colorida que apareceu, correu atrás dessa borboleta e depois disso, ninguém o viu vivo novamente. A Luana cobriu a boca com a mão. Ele caiu? Perguntou ela. O homem assentiu devagar, concordando. Caiu. Ele caiu. E o corpo só foi encontrado 3 dias depois. Estava preso entre raízes, numa queda de mais de 15 metros. A mãe nunca mais voltou aqui. O pai bebia demais. Dizem que o pai morreu 1 ano depois. Uns dizem de tristeza, outros que nunca aceitou que o menino tinha ido embora sem dizer adeus. Depois eu fiquei sabendo que, lamentavelmente, a mãe dele abreviou a própria vida. Meu Deus, eu fechei os olhos. Eu podia sentir a mão do Anthony de novo apertando a minha mão, pedindo para ajudá-lo. Não é possível. Eu falei com firmeza pela primeira vez. Não é possível. O menino que nós salvamos hoje, ele não estava morto, seu Francisco. Ele tremia. Ele tinha medo. Ele chorou no meu ombro. O homem me encarou profundamente, o seu Francisco. Tenho certeza que ele também chorou no dia em que caiu. Luana se levantou bruscamente. Vamos embora, Rosângela. Digam o que quiserem, mas nós trouxemos uma criança viva hoje, com os pais vivos, com vozes, com gritos. Nós não estamos loucas.
e nem próximas de ficarmos loucas. O homem, Sr. Francisco, não se ofendeu. Pelo contrário, ele apenas abaixou assim os olhos. Moças, vocês não são as primeiras. Eu já atendi outras pessoas que tiveram também essa visagem. Eu tremi, quis perguntar, como assim? Quem mais havia tido a mesma visagem? Seu Francisco explicou, mas nenhuma resposta mais interessava. Eu e a Luana ficamos muito assustadas com tudo. Quer dizer, se tínhamos ido por um hotel atrás do nosso devaneio espiritual, não era bem isso que nós tínhamos encontrado. O dia seguinte amanheceu e nós decidimos continuarmos ali no hotel. Mas, sabe, já não conseguimos sair para fazer outras trilhas. Aliás, perdeu um pouco do encantamento do nosso passeio. Nada tinha mais o mesmo charme ou mistério daquela trilha em que Anthony apareceu. Como nós havíamos pago tudo com antecedência, eu e Luana ficamos mais um dia tentando aproveitar a serra de maneira normal. Caminhadas curtas, café da manhã, almoço, jantar, foto de paisagens. Mas aquilo não conseguia sair da nossa cabeça. Voltamos para casa, para a cidade, para a rotina que nos consumia, mas algo havia mudado em nós. Agora eu e Luana, nós éramos mais irmãs do que amigas, do que colegas. 25 anos se passaram. Luana se casou com o Vitor, eu me casei com o João. Uma foi madrinha do casamento da outra. Nossas famílias se misturaram de maneira inesperada. Ela tem uma filha chamada Renata e eu tenho uma filha com o nome Luana. Foi em homenagem a ela. Sempre tivemos, cada uma ao seu modo, uma vida tranquila, graças a Deus. Às vezes, em encontros familiares, em lugares de mata, os meus olhos procuram inconscientemente os de Luana. E eu vejo, por um instante, aqueles reflexos de presença na mata, como se algo lá estivesse me observando, guardando nossa amizade e agradecendo em silêncio. Não, para a serra nós nunca mais voltamos. Nunca mais ouvimos os gritos de socorro. Nunca mais tentamos entender o que de fato aconteceu naquela trilha misteriosa. Mas mesmo com toda a racionalidade que a vida exige, o mistério permanece. Uma lembrança viva, silenciosa, que nos acompanha desde aquela tarde que um menino chamou por socorro, pediu a nossa ajuda. De vez em quando, eu e a Luana conversamos ainda a respeito do assunto e confidenciamos uma para a outra que quando fechamos os olhos, e especialmente nos momentos em que estamos em silêncio absoluto, ainda a gente ouve aquele sussurro, socorro, sei lá. Talvez agora seja apenas o que ficou no cérebro, a lembrança, o trauma, eu não sei do que chamar. Mas é impossível você passar por uma experiência dessa e não ficar com nenhum tipo de sequela. Era isso. Era exatamente essa história impressionante que nós tínhamos para contar. Sinceramente, eu espero que todos tenham gostado. Assinamos as duas comadres, amigas. Eu, Rosângela, e você, Luana.